Olá pessoal, aqui é o André Seco. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre duas tendências tecnológicas para vocês que já estão se tornando realidade: Internet das Coisas, ou IoT, e chatbots. Eu vou mostrar também como é possível integrar essas duas tecnologias em uma aplicação só. Esse é um assunto que não é muito tratado atualmente, porém no futuro acredito que tenha muito mais aplicações e exemplos de uso dessa integração. Bom, pessoal, então nossa apresentação hoje vai tratar um pouco sobre como controlar dispositivos de internet das coisas usando chatbots inteligentes. Nós vamos tratar sobre a parte de IoT, também sobre chatbots em específico e também como tornar esses chatbots inteligentes. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Microsoft MVP em Visual Studio e tecnologias de desenvolvimento. Também faço parte da ONG dos MTACs, distribuindo aí conteúdo multiplataforma na comunidade técnica. Atuo também como MSDN Tech Advisor na parte de web e .NET e também em Microsoft Azure. Trabalho como engenheiro de software e também faço outros trabalhos aí na comunidade, como escrever artigos, vídeos em outros canais, etc. Bom, aqui tem alguns dos meus contatos, tá? Facebook, Twitter, o meu GitHub também, /André Luiz Seco. E tem o meu site, meu blog, também aqui no canto direito. Bom, pessoal, para a gente iniciar, na premissa de termos dispositivos conectados, internet das coisas e toda essa onda de conexão do hardware com a internet, nós temos uma necessidade de criar coisas novas, inovar coisas que já existem também. Para isso, aqui eu deixei imagem de 3 placas de prototipação de internet das coisas, onde é possível você iniciar uma brincadeira, iniciar um estudo sobre o que é a internet das coisas e por que não começar a criar ou desenvolver um projeto, né? Então, aqui temos do lado esquerdo o Arduino, que é geralmente o pessoal que está iniciando com IoT inicia pelo Arduino, por ele ser fácil e você consegue fazer logo primeiros testes com essa placa. Também temos a Raspberry Pi, que é essa do meio, onde a gente consegue também fazer algumas coisas um pouco mais avançadas, pois ela possui um pouco mais de memória do que o Arduino. Ela possui algumas conexões a mais, várias USBs, conexão Ethernet, e o Arduino em outras versões também possui isso, né? Mas na versão que eu estou comparando aqui, que é a versão Uno, ele só tem uma conexão USB. Tá? Temos do lado esquerdo a Intel Edison, que é uma das placas mais utilizadas aí pelos makers, por ela ser pequena, compacta e ter um grande poder de processamento, tá? Falando em termos de IoT, é claro. Aqui a intenção não é comparar as placas, é apenas mostrar algumas das opções. E é importante dizer que essas placas, elas são apenas de prototipação, tá, pessoal? Dificilmente quando você está num estágio do seu projeto que você está começando a comercializar, vai fazer uma versão final do seu produto, você vai utilizar uma placa dessa. Por quê? Porque essas placas elas possuem algumas funções, alguns componentes que não são necessários para o seu projeto final. Tá? Então não há muita necessidade de você ter toda uma placa completa, às vezes para fazer uma pequena coisa. Você tem que otimizar o espaço, né? A sua placa, como o tamanho dela, e também as conexões que ela vai ter com outros componentes e assim por diante. Ok? Bom,
Para eu embasar um pouquinho sobre a internet das coisas, é importante dizer que qual é a premissa para que um dispositivo, uma coisa propriamente dita, seja considerada um dispositivo de IoT? Como o nome já sugere, ela precisa estar conectada na internet, tá? Caso eu tenha um dispositivo que é conectado numa rede fechada e apenas essa rede fechada consegue interagir com esse meu dispositivo, aí já é automação, não seria IoT. Tá? A partir do momento que eu exponho esse meu dispositivo pela internet e consigo controlar ou fazer uma telemetria dele pela internet, aí ele pode ser considerado um dispositivo IoT. Existem várias definições para a internet das coisas, mas uma que eu gosto bastante é que eles são um conjunto de dispositivos que contém um software embarcado em seus microcontroladores, e esse conjunto interage entre si ou com outras coisas através da internet, tá? Essa seria uma definição bem bacana para IoT. Além de estar tudo conectado à internet, você pode ligar, desligar, medir, controlar esses dispositivos através da internet, tá? Como eu mostrei anteriormente, existem alguns módulos de prototipação, como o Arduino, a Raspberry Pi, Intel Edison e outras que estão aí no mercado. Também é importante dizer que existem limitações de hardware, então não é possível você criar uma aplicação gigantesca, rodar ela totalmente no hardware, tá? Existem essas limitações de memória, de processamento do próprio microcontrolador, né? De conexão com a internet, muitas vezes. Vamos supor que você tem um dispositivo voltado para a área da agricultura e você tem uma limitação de hardware em relação à bateria, à conexão com a internet e outras possíveis limitações, né? Então você não é capaz de rodar uma aplicação gigantesca que consuma muito essa memória e, por consequência, essa bateria. Você precisa ter uma solução para essa limitação de hardware, ok? O que temos atualmente para suprir essa limitação de hardware dessas placas e dos dispositivos IoT como um todo? Nós temos serviços na nuvem, pessoal. Usando serviços na nuvem para suprir todo esse processamento que muitas vezes é muito pesado para um dispositivo. Nós temos vários serviços que são disponibilizados em vários players aí de cloud computing e são tratados como BaaS, ou seja, Backend as a Service, tá? Onde é ele que vai fazer o processamento pesado da sua aplicação e o seu dispositivo vai apenas capturar alguma informação, mandar para esse back-end que vai processar, vai fazer tudo o que tem que fazer e vai retornar uma mensagem ou um comando para o seu dispositivo, tá? Dessa forma ele se torna um pouco mais leve e você otimiza todos os recursos desse teu dispositivo. Bom, dando uma aplicação prática aqui, né? Eu peguei uma foto aqui de uma geladeira da LG que foi anunciada em 2016 ainda. Ela é uma geladeira IoT, né? Ela roda o Windows 10 como firmware dela. E aqui o cenário que eu quero mostrar, na verdade não é sobre essa geladeira. É imaginando um pouquinho além, tá? O que seria possível tendo uma geladeira que é conectada à internet, tendo um software embarcado nela e tendo a possibilidade dela se conectar com a internet, ok? Então, nós temos aqui um display para capturar e exibir o conteúdo da geladeira sem precisar ficar abrindo ela, né? Você pode interagir com alguns itens, saber o que existe dentro da geladeira. Vamos imaginar que essa
esse dispositivo consiga monitorar o que temos dentro da geladeira, tirar fotos, evitando assim aquele abre e fecha, né? Também, o que poderíamos fazer a mais com esse dispositivo? Conectá-lo à nuvem e começar a enviar padrões de uso do usuário em relação aos itens de dentro da geladeira. O que geralmente ele consome, o que geralmente existe dentro da geladeira, quais as posições que isso ficam na geladeira também. Através de algoritmos, a gente consegue fazer a identificação dos produtos que estão dentro da geladeira, o que é cada coisa, né? Sem precisar ficar especificando. Já existem, inclusive, serviços de visão computacional para isso. E imagine que estaríamos mandando toda essa informação para a nuvem. Claro, com toda a segurança para a gente conseguir criar um perfil de uso do usuário. Lá na nuvem, nós poderíamos ter serviços de machine learning, né, onde todos esses dados enviados seriam processados e começariam a formar uma rede para que esses padrões sejam identificados e as preferências do usuário começarem a ser registradas também, tá? A ponto da sua aplicação conseguir identificar qual a necessidade, o que está faltando na sua geladeira, conseguir, por exemplo, sugerir para você alguma dica ou alguma coisa. Também o mais legal aqui seria o quê? A possibilidade do nosso back-end se conectar a serviços de supermercado, por exemplo, que já vendem pela internet ou alguma coisa do gênero, fazer uma comparação de preços em vários supermercados, em vários locais, e, por que não, se você der autonomia para esse dispositivo, ele adquirir já o que está faltando na sua geladeira. Então perceba, o que temos aqui? Temos um dispositivo IoT conectado à internet, que vai ter como captura de informações apenas imagens da sua geladeira. Perceba que ele não vai fazer o processamento todo nesse dispositivo. Ele vai apenas capturar, né, essas imagens e vai ficar enviando para o seu back-end na nuvem. O seu back-end que vai fazer praticamente todo o serviço, né? Ele vai rodar algoritmos de inteligência artificial, machine learning, para fazer a identificação do padrão de uso. Ele mesmo vai poder se conectar aos serviços de supermercado para fazer essa comparação e para ter qual é o mais barato, né? E você pode interagir com o seu dispositivo através do display, mandando comandos para esse back-end também. E no caso de você adquirir algum produto a partir dessa comparação de dados no supermercado, o seu back-end pode apenas retornar para a geladeira, que é o dispositivo, uma informação, determinados itens foram comprados e serão entregues em determinado dia, determinada hora. Perceba que esse é um cenário que eu expliquei em relação às limitações, né? E como você pode resolver utilizando um back-end na nuvem. Bom, eu já comentei um pouquinho sobre a necessidade de você conectar o seu dispositivo na nuvem, na internet. E nós temos várias soluções. Aqui eu vou abordar um pouquinho mais sobre o Azure, tá? Que é a plataforma de cloud computing da Microsoft. E também como você pode, além de conectar em serviços do Azure, armazenar em alguns serviços que rodam lá dentro, armazenar essas informações em alguns bancos de dados, sendo eles SQL ou NoSQL, assim por diante. Bom, então, na parte de comunicação e dados, o que nós temos aqui, pessoal? A partir do momento que você tem o dispositivo conectado numa ponta, registrando e enviando alguns dados para a nuvem,
é necessário que você tenha um serviço que gerencie todas essas entregas de mensagens. Porque se você tivesse que desenvolver do zero todo esse serviço de controle de fila, de mensagens, de entrega e recebimento de mensagens, iria se tornar uma coisa um quanto trabalhosa, né? Então existem já serviços na nuvem, aqui no caso dou dois exemplos, o IoT Hub e o Event Hub, e eles são o quê? Gerenciador de mensagens, de fila de mensagens, que fazem a conexão do seu dispositivo com a nuvem. Então, por exemplo, se você mandou uma mensagem do seu dispositivo que está lendo um sensor de temperatura para a sua nuvem, essa informação vai ser registrada na fila do IoT Hub, vai ficar lá, até que você, através de outro serviço, consuma essa mensagem. Pode ser uma aplicação do seu próprio back-end, né? Uma aplicação web que esteja consumindo essa informação e registrando num banco de dados. Ok? É legal falar um pouquinho sobre o IoT Hub, porque ele é um serviço que funciona de forma bidirecional. Você consegue tanto enviar comandos para o seu dispositivo e também receber dados dele. Dessa forma, você consegue ter um controle sobre tudo que é mensagens trocadas entre seu dispositivo e a nuvem, tá? Ele tem outras características legais, tá? Ele consegue processar comandos para milhões de dispositivos conectados. Você tem um controle sobre cada dispositivo, consegue ver o que cada dispositivo está enviando, quais dispositivos estão ligados, conectados, quais os problemas estão ocorrendo na comunicação entre determinado dispositivo e a nuvem, inclusive a definição de regras específicas por dispositivo, tá? O que o Event Hub não permite. O Event Hub é um pouco mais simples, ele permite você fazer grupos de dispositivos e definir essas regras para esses grupos. Ok? Também um detalhe da diferença entre o IoT Hub e o Event Hub é que o Event Hub apenas recebe dados. Então ele é ideal para casos onde você precisa apenas ler dados de sensores e comunicar essa informação para o seu back-end na nuvem. Bom, mas aí vocês perguntam, onde eu vou definir minha regra de negócio, o que o meu dispositivo tem que fazer ou não? Você vai ter uma aplicação na nuvem, podendo ser uma API, ok? E ela vai conter todas as regras pertinentes ao seu negócio, tá? O que o seu dispositivo deve fazer quando determinado evento aconteça, tá? Todas essas regras que são específicas do seu produto, tá? É o valor do seu negócio que você vai registrar, você vai programar nessa tua aplicação, tá? Quando eu falo de back-end na nuvem, eu estou falando como um todo, né? Todos esses serviços integrados que rodam na nuvem. Então, desde o IoT Hub, com a sua aplicação contendo suas regras de negócio, seu banco de dados, etc. Bom, pessoal, na questão de persistência dos dados, teríamos duas opções de bancos, os SQL e os NoSQL, ok? Sendo que a diferença aqui eu não vou tratar, mas um não tem esquema, né, NoSQL, e o outro você tem que definir um esquema de banco de dados para poder utilizar ele. Criação das tabelas, relacionamento entre elas e assim por diante. Mas aí, pessoal, o que é o mais utilizado em IoT? Tá? Eu vejo muito o pessoal comentar e algumas aplicações que utilizam NoSQL. Por quê? Como NoSQL você não precisa definir um esquema antes de utilizar ele, muitos dos dados que provêm de dispositivos IoT não têm um padrão. Tá? Então, por exemplo, se você tem um dispositivo que lê
temperatura, umidade, velocidade do vento e mais algum dado, vamos supor que alguns dos sensores não estejam funcionando ou no momento você não quer ler, tá? E você envia apenas duas informações, umidade e temperatura para o seu back-end. No momento de passar isso para o seu back-end na nuvem, você vai passar um JSON onde tem apenas duas informações, tá? E o seu banco NoSQL consegue salvar isso como um documento, por exemplo, sem muito tratamento, né? É o JSON que vai ficar gravado no banco. Se você tiver 3 dados, também você passa esses 3 dados em formato JSON e ele vai gravar de forma fácil também. Mas nada que interfira você utilizar SQL para fazer isso aí também, ok? Porém, geralmente o pessoal utiliza mais NoSQL. Bom, o último ponto é a interface com o usuário. Nesse ponto você pode ter várias opções, né? Criar uma aplicação web para demonstrar esses seus dados ou interagir com os seus dispositivos através da web. Você pode também criar aplicativos de celular para fazer isso. Você pode fazer uma própria aplicação desktop, né, para controlar também. Então, nisso você não tem muita limitação. Mais para frente, eu vou falar qual é a outra tipo de interface que você pode ter com o usuário, né, para fazer o controle desses dispositivos. É aí que entra a parte do chatbot, ok? Bom, nós temos o nosso dispositivo criado, conectado num back-end, com todas as nossas regras de negócio, gravando dados no banco, está funcionando 100%. Qual seria o próximo passo para que nós pudéssemos entregar mais valor, né, nessa nossa aplicação? Então, nós temos aqui vários serviços na nuvem que possibilitam fazermos algumas análises nesses dados que foram capturados e ter algumas estatísticas bem legais, tá? Aqui eu listo o Power BI, né, que é a ferramenta, é o serviço de Business Intelligence da Microsoft, tá? Temos o Stream Analytics também, que faz uma análise nos dados que são recebidos, o Azure Machine Learning, que eu já comentei, né, toda aquela aprendizagem de máquina, aquele serviço que te ajuda a criar uma inteligência na nuvem, o HD Insight também, que é outro serviço que nos permite evoluir a nossa aplicação. Eu não vou entrar muito falando de cada um, pessoal, porque até não é o foco aqui, mas tem dois que eu vou me estender um pouco mais, que é o Bot Framework e o Cognitive Services, tá? Bom, pessoal, então nessa parte de análise dos dados e inteligência artificial, o que temos aqui? O resultado de toda essa conexão com a nuvem e o armazenamento de dados no banco gera um grande volume, né, de informações que são armazenadas. O pessoal trata isso como Big Data, onde temos um volume muito grande de dados e esses dados precisam ser analisados, estruturados para fazerem sentido. Tá? Não adianta eu ter milhares de dados jogados num banco se eu não consigo analisar eles e tratar eles de forma que façam sentido. É por isso que na tela anterior eu comentei e mencionei alguns serviços que nos ajudam nessa tarefa de análise de dados. Então, é necessário ter um tratamento e estruturação de dados, ok? Fazer a conexão entre eles, fazer com que eles tenham e façam sentido. É necessário ter uma análise e integração, tá, entre esses dados e possível extensão. O que eu quero dizer com essa possível extensão de dados? É não contar apenas com as informações que você coletou do seu dispositivo, mas também interagir com outros dados que existem na web.
Existem vários dados que podem ser pertinentes ao seu negócio, como o exemplo que eu comentei da agricultura, né? Você tem os dados referentes à sua plantação, por exemplo, mas você precisa de dados externos para fazer comparações ou fazer médias e assim por diante. Tá? Esses dados você encontra na internet de alguma forma ou você faz parcerias para obter esses dados. Outro ponto seria a integração com serviços de inteligência artificial. Tá? Esses serviços é a parte que eu considero mais bacana, tá? A parte de Cognitive Services também, que eu vou comentar adiante. Ok, pessoal. Agora que nós temos toda essa parte de IoT, conexão do dispositivo com a nuvem, armazenamento dos dados, também a evolução desses dados utilizando alguns serviços inteligentes na nuvem, como Power BI, Cognitive Services, HD Insights, etc. Vamos tratar um pouquinho sobre aquela parte de interface do nosso projeto, né, da nossa aplicação com o usuário. Como que o usuário vai comandar tudo isso? Como que o usuário vai ver esses dados? Como que é possível ele interagir com esse nosso dispositivo? Tá? É aí que entra a parte de chatbots, tá? A parte 2 da minha apresentação. Tá? O que seriam chatbots, então, pessoal? O termo é uma união entre a palavra chatter, né, pessoa que conversa, e bot, que seria uma abreviação de robot. Tá? Então, nós temos um robô que conversa. Ok? Muitas vezes a gente vê aplicações desses chatbots rodando em e-commerce, simulando um primeiro atendente, tá? Que vai fazer o primeiro contato com o usuário. Então, ele tenta fazer um contato inicial com a pessoa, né? Simulando um atendente, e se isso não for o necessário, não for o suficiente para a pessoa resolver o seu problema, ela contata um atendente humano. Tá, mas o que é legal dos chatbots? É que você pode utilizar canais comuns de mensageria. Você não tem a necessidade, claro que você pode ter, mas você não tem a necessidade de instalar mais um app no seu celular. Estou falando aqui do utilizador. Então ele quer utilizar, quer falar com um determinado serviço, ou já imaginando para a nossa aplicação, ele quer verificar qual é um dado que está sendo recebido no dispositivo e ele não quer ter um app para isso. Então, o que ele faz? Ele abre qualquer canal de mensageria em que o bot esteja instalado, por exemplo, um Skype, um Telegram, um Facebook, tá? E conversa com seu chatbot para obter essa informação, sem ter que ficar instalando novos apps no seu celular ou utilizando outros programas instalados no computador. Os chatbots geralmente utilizam o conceito de NLP, ou seja, Natural Language Processing. Tá? Isso para quê? Para que os chatbots fiquem um pouco mais parecidos com a gente. Eles consigam entender a linguagem natural que nós falamos. Porque seria muito chato eu ter que falar com um bot e ter que escrever apenas comandos para ele, né? Como se fosse um terminal, ter que ficar digitando comandos para ele entender. Então é muito importante que ele implemente esses conceitos de NLP para que faça mais sentido a conversa entre o bot e o usuário e seja uma conversa mais fluida, tá? Seja bem mais interessante e o utilizador tire mais proveito dessa conversa. Tá? Então o chatbot vai entender a linguagem natural e vai conseguir responder a contento o seu usuário. Frequentemente ele é integrado a serviços cognitivos. Tá? Para quê? Para que o bot
consiga, além de reconhecer a linguagem natural, ele consiga compreender o que aquela frase enviada pelo usuário representa, tá? Existem muitas formas de dizer a mesma coisa com frases diferentes. Então, esses serviços cognitivos, ao menos um deles, serve para que o bot consiga compreender o que você está desejando quando você envia uma determinada frase para ele. Dando um exemplo aqui, eu posso falar que eu preciso de um carro, falando exatamente essa frase para o bot, ou posso ficar comentando durante a conversa com ele que eu preciso me locomover com outro tipo de veículo que não seja um veículo público, né? Um serviço público. Então, isso dá a entender que eu estou necessitando de um veículo privado ou estou querendo comprar um carro. Então, a conversa já pode ser desviada para esse caminho, caso ele entenda a minha intenção. Bom, pessoal, aqui temos dois chatbots conhecidos, tá? Eu coloquei apenas dois. O RoboEd, acredito que a maioria do pessoal aí conheça, né? É o robô que foi criado para falar de preservação da natureza, de questões ambientais, tá? Então é um robô que consegue interagir bastante com o usuário, ele interpreta muita coisa que você fala. Inclusive, se você faltar com respeito com ele, ele entende e começa a questionar por que você está tendo aquela atitude, então ele é bem legal também. O Akinator, para quem não conhece, ele é tratado como gênio da internet, porque ele dispõe de um serviço de reconhecer a pessoa que você está pensando baseado em perguntas. Então você pensa numa pessoa e aí ele vai te fazendo algumas perguntas, você vai respondendo, e a partir dessas suas respostas ele faz uma análise no banco de dados que ele já tem, né, baseado em outras conversas, e consegue dar um palpite de quem que você está pensando. Falando um pouquinho sobre o Microsoft Bot Framework, ele é o framework da Microsoft para a criação de bots. Tá? Ele foi lançado em 2016, durante o Build, que é uma conferência de desenvolvedores da Microsoft, e desde lá ele vem tendo muitas atualizações e ganha novas funcionalidades que são muito interessantes. Bom, quais são as partes fundamentais do Bot Framework? Tá. Inicialmente você tem um SDK para desenvolvimento, que é o Bot Builder SDK, onde você pode baixar o pacote, né, instalar o pacote lá no seu Visual Studio, caso você esteja trabalhando com .NET, porque ele suporta outras linguagens também. Então você pode instalar ele lá no seu Visual Studio, baixar o pacote e começar a utilizar e programar ele utilizando C#, por exemplo. Nós temos também o Bot Connector, que anteriormente, nas primeiras versões, ele também era um pacote que é instalado na sua aplicação, porém agora ele fica restrito a uma parte de configuração do portal do Bot Framework. Temos a parte de Channels, tá? Essa parte fica dentro do Bot Connector também, lá no portal, onde é possível configurar quais os canais o nosso bot vai estar disponível. Posso configurar o Facebook, o Telegram, o Skype, o Slack, o WeChat e muitos outros, tá, pessoal? Activity seria a classe principal de comunicação entre o seu canal, tá, e o seu bot. Toda vez que o seu bot recebe uma mensagem, ele vai receber uma mensagem numa forma de uma atividade, tá? Essa atividade vai ser do tipo mensagem e você vai poder mexer com ela. Porém, essa atividade pode ser um anexo, por exemplo, tá? Contendo um documento, ou uma imagem, ou um vídeo.
Nós temos também a parte de diálogos, onde é possível você separar, segmentar a sua aplicação quando você está desenvolvendo com o Bot Framework em vários diálogos. Então, se o seu bot trata de alguns assuntos, você não vai querer tratar tudo isso em uma classe só, por exemplo, misturar vários assuntos. Para níveis de organização, você pode dividir isso em vários diálogos de forma a deixar sua aplicação um pouco mais estruturada. Também podemos criar cartões que estão disponíveis em alguns canais, sendo que, dependendo do canal, ele vai ter um design diferente, tá? Então tá aí mais um recurso visual e bem intuitivo que você pode utilizar nos seus bots. Temos também o Azure Bot Service. Esse é um recurso que está disponível lá no portal, onde com alguns cliques você consegue criar todo um bot utilizando o Bot Framework. Tá? Ele é bem intuitivo, ele não estava disponível nas primeiras versões e agora foi disponibilizado. Ele faz uso de Azure Functions, que é um serviço serverless, tá? E através desse Bot Service você consegue fazer integrações com outros serviços cognitivos também, e é uma forma mais simples, sem ter que ficar programando muito. Obviamente que se você quiser fazer uma coisa mais avançada, você tem que programar, mas ele é um jeito um pouco mais simples de você criar o seu bot. Aqui nós temos um overview de como funciona o Bot Framework, quais são as suas partes e com o que ele consegue se integrar. Aqui nós temos um overview sobre o Bot Framework, quais são as suas partes, como ele se conecta a cada parte e quais são as integrações que nós conseguimos fazer. Então aqui temos a nossa primeira parte, é o Bot Builder SDK, tá? Onde ele vai estar como um pacote no nosso Bot Web Service, que é o nosso código, né? Nós vamos codificar essa parte juntamente com esse SDK. Aí nós temos a parte do Bot Connector Service. Essa parte do Bot Connector Service, pessoal, é onde é a parte feita no portal do Bot Framework. E é através de lá que nós vamos configurar qual o nosso endereço de endpoint que faz referência à aplicação que nós temos na nuvem. Então, lá no portal, nós teremos um campo para preencher com o endereço publicado da nossa aplicação web. Esse vai ser o nosso endpoint. Toda vez que uma mensagem chegar para o Bot Connector Service, ele vai direcionar para esse endpoint, que vai ser, por consequência, a nossa aplicação. O que nós conseguimos fazer ainda, pessoal? É importante mostrar essa terceira parte, que é os canais de conversação. Então, é por onde o usuário vai interagir com o nosso bot, sendo um web chat, um e-mail, um Facebook, GroupMe, Skype, Slack, outras ferramentas de mensageria. Então, o fluxo vai da conversação para o nosso bot service, que por consequência vai enviar essa solicitação para o nosso código. Ok? Podemos fazer outras integrações, como diretamente aqui no bot service, conseguimos fazer chamadas para serviços cognitivos do Microsoft Cognitive Services, sendo que ele possui várias categorias que eu vou explicar depois. Também nós temos a possibilidade de fazer essa integração com o Cognitive Services diretamente no nosso código, tá? Isso é muito legal. É aqui que a gente vai tratar algumas coisas referentes ao nosso negócio, quais serão os serviços necessários para atender a demanda do nosso negócio, tá? E por fim, nós temos a possibilidade também de fazer uma integração com outros serviços do Azure no nosso código, como Machine Learning, Azure Search,
databases como um geral, sendo SQL, NoSQL e assim por diante. Então, esse esquema aqui mostra mais ou menos como que é a interação num ecossistema do Bot Framework, né? Desde dos channels até no Bot Connector Service, até no nosso código. E, por consequência, algumas integrações com outros serviços do Azure, como databases ou serviços cognitivos também. Já que nós estamos falando de serviços cognitivos, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Cognitive Services, tá? Que é uma suíte de APIs que tem muitas categorias, todas elas, ou a maioria delas, baseada em inteligência artificial, onde você precisa ter uma base, e muitas vezes essa base já está implícita no serviço que a gente contrata para fazer o reconhecimento de algumas coisas. Quais são as categorias do Cognitive Services? Eu tenho categorias aqui de visão computacional, onde é possível você enviar uma imagem para o serviço e ele reconhecer se a pessoa é homem ou mulher, a estimativa de idade da pessoa, quais são os pontos do rosto da pessoa e assim por diante. Então, reconhecimento baseado em uma imagem, né? É baseado num vídeo também, por exemplo. Temos outra categoria aqui que seria o Speech, onde você pode fazer o reconhecimento de fala e de sons e traduzir isso para texto, tá? Outra categoria que é o que eu utilizei aqui nesse chatbot, que é a parte de language, ou seja, parte de reconhecimento de linguagem, onde há um processamento de NLP para entender algumas intenções do usuário, algumas entidades do usuário, quando ele quer falar alguma coisa para o bot. Então ele vai escrever uma sentença para o bot e ele vai compreender, vai saber qual é a intenção que o usuário tem falando aquela frase. Outra categoria é de knowledge, onde são serviços que já possuem uma base implícita, né? E já possuem esse conhecimento, vamos dizer assim, e você consegue identificar algumas coisas comuns. Por exemplo, se você mandar um texto escrevendo sobre o presidente Donald Trump, ele vai saber que é uma entidade, porque é o presidente dos Estados Unidos. Tá? Ele vai reconhecer isso porque na base dele ele tem essas informações. Temos outra categoria aqui que é Search. Acredito que seja a categoria que nós mais temos contato hoje em dia. Um exemplo bem simples é os mecanismos de busca do Google, onde você começa a digitar uma parte da sua busca e ele começa a sugerir o restante. Tá? Então é um mecanismo também de serviço cognitivo do Google. Isso acontece em outros mecanismos também, como o Bing, que é da própria Microsoft, e assim por diante. Então agora você tem a possibilidade de ter um serviço desse também na sua aplicação. É importante dizer que essas APIs têm uma camada de utilização free, né? Então para uso acadêmico ou menor demanda você consegue utilizar elas sem pagar nada. Claro que você tem um limite lá de chamadas para API que você tem que respeitar para utilizar ela de forma gratuita. Mas isso é muito útil para quem está começando a estudar, está começando a aprender sobre esses serviços cognitivos ou querendo fazer uma POC. Beleza? Bom, então algumas das APIs estão em preview, tá, pessoal? Conforme elas vão evoluindo, elas vão saindo desse status, mas algumas ainda estão em preview. E, obviamente, esse é um serviço desenvolvido pela Microsoft, toda essa suite de APIs. Falando aqui um pouquinho sobre uma das APIs do Cognitive Services da categoria de Language, é o LUIS, tá? Que é uma sigla para Language Understanding Intelligent Service. Então, o LUIS ele é baseado em intenções e entidades. Essas intenções foi o que eu comentei, que é quando você manda uma frase para o serviço
e ele identifica qual a intenção você tem com aquela frase. E entidades são fragmentos ou partes-chave na frase, tá? Que representam alguma coisa importante dentro dessa intenção. Ele também trabalha com algumas entidades pré-construídas, onde, por exemplo, você está informando uma temperatura. Por exemplo, hoje a temperatura é de 20 graus Celsius, por exemplo. Tá? Essa parte da frase que diz 20 graus Celsius é algo comum. Né? Uma temperatura pode ser repetida muitas vezes em várias intenções. Então, o que eles fizeram? Eles construíram algumas entidades padrões para tratar esses tipos de dados padrões. Então, para temperatura eu tenho uma entidade pré-construída, para data e hora eu também tenho, e entre outras também. Ok? O Luiz possui suporte para vários idiomas, inclusive português do Brasil, tá? O que facilita aí muito a compreensão dele, do texto que foi enviado. Antes, na primeira versão, só tinha em inglês, então a assertividade dele não era muito grande. E é legal falar que ele é baseado em uma rede neural que pode ser ensinada e treinada. O que seria uma rede neural? É um conceito de inteligência artificial, né? Um dos tipos de implementação, onde você tem vários neurônios artificiais que são conectados entre si para formar uma inteligência. E então o Luiz nada mais é do que isso. Você tem que configurar algumas intenções e entidades, fazer alguns testes, né? Atribuir algumas entradas para essas intenções serem treinadas, e a partir desse treinamento ele vai conseguir identificar com mais assertividade outras frases que nunca foram enviadas para ele. Então vou mostrar um pouquinho sobre o portal do Bot Framework e um pouco sobre o portal do Luiz também, como nós fazemos essa criação e como nós trabalhamos nesses ambientes. Já estamos aqui no portal do Bot Framework, ok? Aqui nós temos a URL, você acessa através de dev.botframework.com. E após a gente realizar o login com uma conta da Microsoft, nós temos esse item aqui que é o My Bots. Clicando aqui nós temos os nossos bots disponíveis, onde eu posso vir aqui em Create Bot. Ok, vou dar um Register. Aqui, pessoal, então nós temos alguns itens para preencher. Por exemplo, qual é o nome do nosso bot? Então, vou criar bot test. Tá? Eu só vou exemplificar como que a gente faz aqui e depois nós teremos uma outra demonstração. O bot handle seria uma espécie de ID do nosso bot. Então, aqui eu vou definir bot test ID. Se já existir alguém já tiver criado esse bot handle, ele vai reclamar. Aqui é uma descrição, né? Qualquer descrição. Só queria mostrar para vocês, pessoal, que é aqui que vocês vão definir qual é o endereço do endpoint do back-end na nuvem que vocês têm, tá? Que é aquele onde a gente vai tratar todas as nossas regras de negócio do bot. Então, ele exige HTTPS, tá? E ele é inserido aqui. Então, esse portal do Bot Framework nada mais é do que o Bot Connector Service, tá? Onde ele vai fazer a conexão do seu endpoint com os canais que os seus usuários vão utilizar para conversar com o bot. Após isso, nós criamos um ID, acessando esse link. Ele já está gerando aqui o ID para mim. Bot test. Então eu copio esse ID, volto aqui na minha aba e atribuo esse ID nesse campo. Ok?
Após isso, tem que gerar uma senha. Essa senha eu vou ter que guardar para inserir lá no meu código. Tanto o ID como a senha você vai utilizar na hora que você estiver fazendo a sua aplicação web do bot, ok? Isso é o mecanismo de autenticação entre o portal e o seu código. Aqui nós temos uma área de Analytics, onde é possível inserir alguns dados caso você queira utilizar Application Insights, que é um serviço que também está disponível lá no Azure. Okay? Você consegue fazer um monitoramento de vários pontos da sua aplicação. Inclusive isso é muito legal para o bot. E aqui você aceita os termos, lê e aceita os termos para criar o seu bot. Dá um register, está salvando e criou o nosso bot. Então aqui ele vai entrar numa segunda parte da configuração agora, com o nosso bot já criado, onde eu posso configurar alguns canais. Perceba que por ser um serviço da Microsoft, o Skype também ele já vem integrado, tá, pessoal? Já está funcionando no Skype. Claro que eu ainda não tenho um endpoint criado lá, então eu precisaria fazer uma edição para ele saber responder essa informação. Nós temos outros tipos de canal, como o Facebook Messenger, o Telegram, Slack, Skype for Business, inclusive, até o Microsoft Teams da Microsoft e outros canais. Tá? Claro que cada um ele tem um tutorial explicando passo a passo de como você configurar, porque uma vez que você trabalha com integração, não depende só de um dos lados a configuração, você precisa configurar do outro lado também. Então lá no Facebook você vai ter que fazer algumas etapas, lá no Telegram você também vai ter que fazer algumas etapas e vai conseguir integrar esses dois serviços. Então só demonstrando aqui, caso eu fosse adicionar o Telegram, ele pede um Access Token. Para quem já mexeu com o Telegram sabe que ele tem um serviço de criação de bots lá, onde você seguindo a criação de bots lá no Telegram, ele te retorna um Access Token quando você termina. Aí é só colar aqui, dar um salvar e habilitar o canal para funcionar. Aí já sai funcionando. Aqui em Settings, nós temos as nossas configurações, caso seja necessário alterar alguma coisa. Tá? E também uma coisa legal que ele tem é a parte de reconhecimento com o Luiz. Então ele já puxa da minha subscription aqui, da minha conta da Microsoft, quais os serviços que eu tenho criado lá no Luiz que eu quero integrar com o meu bot. Ok? Eu vou acessar o portal do Luiz agora para explicar um pouquinho sobre como esse serviço funciona e como que ele reconhece frases e as intenções delas. Então estamos aqui no portal do Luiz, tá? Acessando pelo link luiz.ai, tá? De Artificial Intelligence. Após logar com a nossa conta da Microsoft, eu já consigo vir aqui em My Apps e criar um novo app. Aqui algumas informações são requeridas, como o nome, né, da nossa aplicação. Vou colocar aqui teste IoT. Qual é a linguagem, né, o idioma, melhor dizendo. Então é Brazilian Portuguese. A descrição é opcional. E aqui nós temos a nossa chave, que não vamos utilizar agora, mas é uma chave que é criada no portal do Azure para fazer a ligação entre o Luiz e a nossa subscription lá no portal do Azure. Para daí tratar a camada gratuita, ou caso a gente avance e tenha um uso mais elevado, ele vai nos cobrar pelo uso. Então vou dar um create.
ele acabou de criar aqui a nossa aplicação. Perceba que ele já nos atribui um ID. Esse dessa vez é do Luiz, né? Um ID do serviço do Luiz. E aqui é um dashboard sobre algumas informações que ainda está vazio porque a gente não criou nada ainda, ok? Aqui do lado direito, nós temos intenções e entidades. Essas duas partes serão as que nós mais vamos utilizar, tá? A primeira é as intenções, onde aqui nós vamos atribuir qual é a intenção que a gente quer controlar e quais são as possíveis frases, ou algumas, né, apenas para treinar esse nosso serviço, algumas frases que representam essa intenção. Então vou dar um adicionar aqui, vou colocar ligar lâmpada. Vou dar um salvar. Aqui, quais são as frases que podem expressar a minha intenção de ligar a lâmpada. Então vou colocar aqui, gostaria de ligar a lâmpada, né? Ele já cai aqui para baixo. Também quero ligar a luz, porque também quero que ele entenda dessa forma. Você poderia ligar a lâmpada. E só isso aqui. Eu só vou colocar 3 para exemplificar, tá, pessoal? Vou dar um save. Ele ainda não está treinado, porque eu apenas salvei, tá? Agora eu só vou mostrar outro tipo de intenção, onde a gente pode utilizar uma entidade. Se a gente fosse tratar outros dispositivos IoT, a não ser uma lâmpada, a gente poderia tratar dessa forma. Ligar dispositivo. Essa é uma intenção, quero ligar um dispositivo. Então, só que aí tem uma questão. Eu tenho que saber qual dispositivo ele quer ligar. Para isso eu vou utilizar uma entidade. Então eu vou vir aqui em Entities, vou dar um Add Custom Entity e vou colocar dispositivo. Ok? Então salvar. Já salvou aqui. Agora eu volto na minha intenção de ligar dispositivo e vou colocar gostaria de ligar o ventilador. Quero ligar a lâmpada. Ligue a cafeteira, né? Perceba que eu tenho 3 tipos de frases, 3 tipos de dispositivo diferente. Quando a gente passa o mouse por cima de cada palavra aqui, ele habilita uma opção de eu definir qual tipo de entidade isso representa. Então, cafeteira representa qual tipo de entidade? Está vendo que está aparecendo a entidade que eu acabei de criar? Dispositivo. Então, vou colocar aqui, ele reconhece como dispositivo. Lâmpada, a mesma coisa. Ventilador, a mesma coisa. Vou dar um save. Pessoal, claro que a gente não vai fazer isso aqui para todos os tipos de dispositivo ou alguma coisa assim, tá? Ele, após treinado, ele vai identificando um pouco essas intenções de frases correlacionadas e assim por diante. Para fazer esse teste agora, como que a gente vai proceder? A gente vem aqui na parte de Train e Test e vai apertar em Train, tá? Estou treinando, então, acabou de treinar, falou que ainda não está publicado, ou seja, só está funcionando dentro do portal, ainda não está expondo esse meu serviço para a internet. E aqui eu vou fazer algum teste para ver se ele funciona. Ligar a lâmpada. Olha só como que ele reconheceu. Claro que o que eu fiz aqui? Criei 2 intenções mais ou menos parecidas. Isso aqui não se faz. Mas só para exemplificar, ele encontrou com uma chance de 47% de a minha frase representar a intenção ligar lâmpada. E 36% de ligar dispositivo.
Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos deletar essa nossa intenção de ligar a lâmpada aqui, só para ela ficar reconhecendo a outra, para a gente ver como que ela traz para nós. Vou treinar novamente. Olha só, após essa nova entrada de dados e novamente a gente treinou, ele já começou a reconhecer a lâmpada como um dispositivo, como uma entidade de dispositivo, tá? Então já começou a funcionar a nossa rede neural. Claro que a quantidade de entradas que eu utilizei não é tão grande, por isso que ele tem algumas dificuldades em reconhecer ainda. Mas conforme o serviço vai evoluindo, a gente vai adicionando cada vez mais, e isso vai se tornando cada vez mais assertivo. Bom, agora, pessoal, vamos ver como publicar esse nosso serviço. Tá? A gente vem aqui em Publish App. Aqui nessa tela, então, nós temos como definir qual é a chave que ele vai utilizar, que é aquela chave que nós temos que criar lá no portal do Azure. E se é um endpoint de staging ou production. Tá? Vou deixar production. E a chave, caso você tenha uma conta nova que você ainda não está utilizando, outros tipos de aplicação, né? Aqui no caso eu já tenho outras cadastradas, ele vai habilitar para você aqui uma chave temporária, onde você pode publicar a tua aplicação sem ter que criar uma chave lá no Azure, sendo que você vai estar trabalhando na camada free, ok? Aqui eu vou ensinar então como criar uma chave lá no Azure, caso você queira, já tenha mais de um app cadastrado e possivelmente passe dessa camada que é gratuita. Então a gente entra aqui no portal do Azure, onde aqui em adicionar, né, nós temos como digitar aqui Cognitive Services. Já traz aqui para nós. Apertamos aqui em criar. E aqui a gente escolhe um nome para a nossa chave, né? Para o nosso serviço que vai conter a chave. Então, teste IoT. Aqui a assinatura que eu já tenho, né? Cadastrado no meu Azure. Aqui ele pede qual é a API que eu quero utilizar. Então, tem várias APIs aqui do Cognitive Services, mas a que a gente está utilizando é a do Luiz. Então, é a última opção aqui, ó. A localização, pessoal, então a gente escolhe uma das disponíveis aqui. Tá? Vou colocar Centro-Oeste dos Estados Unidos mesmo. E o tipo de preço, como eu já tenho uma cota gratuita, eu não consigo mais criar, porque ele aceita apenas uma. Então, vou colocar o S0 mesmo aqui, 50 chamadas por segundo. Vou usar um Resource Group já existente. E vou confirmar os termos. Não criar. Está criando o meu recurso. Aqui, pessoal, ele acabou de criar o meu recurso, teste IoT, ok? Perceba que ele já tem um endpoint e eu já consigo ver quais são as access key, ok? Vou clicar aqui em Show Access Key. Aqui ele gera duas chaves, eu vou clicar na primeira para copiar. É importante dizer que logo que você cria o seu serviço, ele pode demorar até 10 minutos para entrar, né, em funcionamento. Vou voltar aqui na minha tela e vou adicionar minha chave. Aqui então eu adiciono uma nova chave, coloco o valor dela e um nome, teste IoT. Vou dar um salvar. Está adicionando uma nova chave. Ok. Agora nós voltamos na nossa aplicação aqui. Tá?
Vamos atualizar a página. Bom, aqui a nossa chave já deve estar disponível, teste IoT. Eu selecionei e agora sim eu consigo publicar ela. Vou treinar mais uma vez e vou publicar. Ó, publicou. Pessoal, a partir desse momento que nós temos uma URL para poder fazer chamadas através dela. Então, vou clicar aqui nela e vou fazer um teste, tá? No final aqui da URL, eu vou digitar a minha sentença. Gostaria de acender a lâmpada. Vamos ver o que ele vai retornar para nós. Olha só, pessoal, retornou um arquivo do tipo JSON, né? Onde a minha query foi exatamente o que eu digitei. A intenção que teve um grau de assertividade maior foi a intenção ligar dispositivo, tá? Com 100%. Isso porque a gente não tem outras intenções que possam se assemelhar. Então, geralmente ela fica em torno de 99%, geralmente está bem treinada, tá? E aqui todas as intenções que eu tenho disponíveis lá no meu serviço, tá? Sendo que a intenção none, que é uma intenção padrão que ele sempre cria, que significa nada, né? Quando ele não reconhece nenhuma das outras, ele ficou com 0,7% de reconhecimento. As entidades que ele reconheceu foi a palavra lâmpada do tipo dispositivo, tá? Ele traz também em qual índice dentro da nossa frase que essa entidade inicia, então 22 ao 28. E o score, ou seja, o grau de assertividade que ela tem em relação a ser a entidade dispositivo, é de 95%. Beleza? Então ele traz nesse formato para nós, em formato JSON. Caso a gente esteja trabalhando com outras aplicações que não necessariamente sejam um bot, eu também posso utilizar esse serviço e apenas consumir esse JSON para integrar com a minha aplicação. Ok? Beleza. Então, agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Vamos criar uma aplicação ASP.NET Web API que vai se conectar com o nosso portal do Bot Framework e com esse nosso serviço do Luiz, tá? Para fazer o reconhecimento das frases. Antes de mais nada, pessoal, nós vamos baixar um template para construir nosso bot através desse endereço aqui, tá? Nos docs da Microsoft, na parte de Bot Framework, a gente vem no botbuilder.net Quick Start, tá? Que ele ensina a fazer um bot do zero. Então nós clicamos aqui nesse link de Bot Application e ele vai começar a baixar o template para nós, para posteriormente instalar e iniciar nosso Visual Studio já com o template de bot. Aqui eu tenho, então, já o meu Visual Studio aberto. Eu vou clicar aqui em New Projects, em Bot Application. Tá, ele vai abrir aqui para mim, já na categoria Visual C Sharp, Bot Application, e eu vou definir o nome como Teste IoT. Vou criar o meu projeto, que ele já criou o projeto para mim, tá, pessoal? Vou fechar essa tela inicial, vou vir aqui no Solution Explorer. Ele criou aqui para nós uma aplicação ASP.NET Web API, tá? Então ele tem as configurações padrões do que uma aplicação Web API tem. A mais, o que ele criou? Ele criou um controller para nós, chamado Messages Controller.
Nesse Messages Controller, pessoal, nós temos, então, ele cria aqui um método para receber posts, né? Quando o usuário mandar uma mensagem usando HTTP post, vai cair nesse método aqui, sendo que do corpo da requisição dele vai vir uma atividade, ok? Aí ele valida se essa atividade é uma mensagem e redireciona o fluxo de conversação para um root dialog, tá? Então é aqui que nós temos a criação do nosso diálogo. No nosso Solution Explorer aqui, ele está dentro da pasta Dialogs. Eu vou abrir o root dialog. E ele começa com um exemplo apenas de repetir o que o usuário mandar. Então ele é um bot de repetição. Então ele vai cair nesse método message received async. Ele vai responder o que você enviou o texto, né, que o usuário enviou, com determinada quantidade de caracteres, porque daí ele faz a contagem aqui em cima, ok? Então, só para vocês verem funcionando esse nosso bot, eu vou fazer um teste com ele. Vou rodar aqui a nossa aplicação. Enquanto compila, pessoal, eu volto aqui na página de Docs da Microsoft, aquela onde a gente baixou o template, e logo aqui para baixo nós temos a seção de testar o bot. Então, tem o Bot Framework Emulator. Nós conseguimos baixar esse emulator aqui. Ok. Chegando nessa página de download dele. Eu já tenho ele instalado aqui. Então, eu vou apenas iniciá-lo. Então, ele abriu aqui, pessoal. Eu já coloquei o endereço do localhost que a minha aplicação subiu. 3979 era a porta, /API/messages, né, que é o nosso controller. Então eu vou dar um connect. Perceba que não está preenchido o ID nem o password ainda, que é aquelas credenciais de segurança para conexão, porque eu estou testando em ambiente local. Eu dou um connect. Aqui do lado direito eu tenho um log com todas as atividades que o meu bot está executando, e eu vou mandar um olá mundo para ele. Ele já me respondeu, você enviou olá mundo com 9 caracteres, ok? Então funcionou, né? Eu simplesmente criei a partir do template e saiu funcionando. Então, pessoal, vamos dar uma modificada na nossa aplicação, tá? Eu vou mudar um pouquinho esse root dialog para ele conseguir se conectar de forma automática, tá? Utilizando o SDK aqui do próprio Bot Framework com o nosso serviço do Luiz. Então vou substituir essa parte aqui por uma que eu já tenho criado, tá? Olha só, eu decoro aqui a minha classe com Luiz Model, ok? Eu só vou adicionar a referência aqui. Aqui eu preciso colocar qual é o ID do nosso modelo do Luiz que nós criamos lá no portal e a chave que a gente criou lá no portal do Azure. Ele também precisa herdar de Luiz Dialog, tá? Passando um objeto. E nós vamos criar um método para cada intenção que nós temos lá no Luiz. Então, para cada um a gente consegue separar num método específico. Isso deixa o código muito mais organizado, ok? Então aqui vamos apagar esse teste aqui. Só vou adicionar essa outra referência. E beleza. Então vamos voltar lá no portal do Luiz. Aqui. Nós vamos copiar o nosso Application ID. Vamos colar nessa primeira parte.
E a nossa key, vamos pegar aqui em My Keys. Tá, aqui a minha chave. A partir desse momento eu já consigo conectar no Luiz apenas com essa linha, tá, pessoal? Porque o meu SDK já tem essa parte implementada de conexão com aquela URL e tudo mais. Nesse nosso método, vamos colocar aqui, ó, ligar dispositivo. Que inclusive é o nome da nossa própria intenção lá no Luiz. Então tem que ser o mesmo nome que vai aqui em cima, ó, ligar dispositivo. Beleza? Ok, a partir disso, quando a gente mandar uma mensagem para o nosso bot, ele vai conectar no Luiz, vai ver qual a intenção foi reconhecida e dependendo da intenção vai cair no método certo. Se for ligar dispositivo, vai cair aqui. Para que ele reconheça qual é a entidade, se é uma lâmpada, para ele reconhecer qual é a entidade, se é uma lâmpada, um ventilador, etc., nós vamos fazer uma linha de código aqui para pegar a entidade que ele reconhecer. E vou pegar esse meu parâmetro result do Luiz, que possui as entidades retornadas. Eu vou pegar a primeira que seja do tipo dispositivo, que é a entidade que nós criamos lá no portal do Luiz. A partir disso, eu já tenho que a minha intenção é ligar dispositivo e qual é o dispositivo que eu devo ligar. Agora, pessoal, vem a terceira fase da nossa aplicação, que é configurar um serviço IoT Hub para que eu consiga ligar o meu dispositivo IoT. Tá? Essa parte eu não vou conseguir mostrar aqui por questões de tempo, mas eu vou mostrar como eu iria conectar, qual é a classe que eu iria conectar nesse meu IoT Hub para mandar esse comando para o meu dispositivo. Então, pessoal, para eu conseguir controlar o IoT Hub lá no portal da Azure, depois de ter o serviço criado, eu preciso ter um pacote instalado chamado Microsoft Azure.devices. Tá? Após adicionar isso na minha aplicação, eu tenho uma classe do IoT Hub, onde eu vou ter uma connection string aqui do meu serviço que foi criado lá, né? Então ele vai ter um hostname, vai ter um shared access keyname e uma chave que eu vou obter lá no meu serviço. Após isso, posso ter um simples método que vai enviar uma mensagem para o IoT Hub. Tá? Então, através das classes que estão no pacote do Azure Devices, eu consigo mandar um send async aqui para um dispositivo em específico. No meu caso, vou estar usando uma Raspberry Pi 3 e vou mandar uma mensagem, um command aqui, né? Que depois eu posso ser qualquer tipo de mensagem, por exemplo, um comando, uma string ligar lâmpada, né? Qual seria o próximo passo? Ter uma Raspberry Pi 3 com um código, uma aplicação UWP instalada nela, e essa aplicação UWP vai ler o meu IoT Hub, praticamente o processo inverso de enviar, né? Ele só vai ler o meu IoT Hub, esperando uma mensagem para a RASP3 com um comando específico, por exemplo, ligar lâmpada. Após isso, ele vai acionar uma porta da RASP para ligar a lâmpada. Então, pessoal, por ser uma aplicação que tem muitas integrações, né? Bot com o Luiz, com IoT Hub, com Raspberry Pi. Então, tem muita coisa para mostrar. Não vai dar tempo neste vídeo, mas eu pretendo fazer outro vídeo aí que eu vou estar divulgando nas minhas redes sociais, no meu site, tratando de forma específica cada coisa, dividindo em vários vídeos aí para o pessoal entender melhor.
Isso aqui é mais para dar um overview de como a solução foi criada, como você pode fazer isso e quais os serviços são necessários para que você faça esse tipo de aplicação. Ok? Agora eu vou mostrar como eu faço fazer um deploy no Azure dessa nossa aplicação para depois fazer a configuração lá no portal do Bot Framework para que as nossas solicitações, todas as requisições dos usuários sejam direcionadas para essa nossa aplicação. Bom, eu venho aqui no projeto, botão direito, Publish. Aqui eu vou escolher para criar um novo Azure App Service, tá? Vou selecionar aqui, vou colocar o nome de teste IoT. Ele já puxou os meus detalhes da minha subscription, tá? Vou publicar aqui mesmo, dou um create. A partir disso aí ele já vai criar o ambiente configurado para mim e vai subir minha aplicação lá no Azure. Ele já fez aqui o deploy, ok? Já subiu nessa URL aqui, test.iot.azurewebsites.net. Então a gente vai voltar aqui no portal do Bot Framework. Vamos no nosso bot test e vamos configurar aqui nos settings a nosso endpoint, né? Lembrando que ele é uma API, né? Então ele solicita HTTPS e vamos pôr o caminho correto aqui, /API/messages. E vou salvar aqui embaixo. Ok, está salvo. Lembrando de uma coisa, pessoal, na nossa aplicação ainda falta mudar aqui no webconfig e colocar o Microsoft App ID e o Microsoft App Password que a gente gerou lá no início da criação, lá no portal. Ok? Então nós vamos pegar aqui o ID. Vamos colar aqui no ID dele. Vamos colocar nosso bot ID test IoT. E o password eu vou pegar aqui também. Bom, temos a senha aqui então. Beleza, vou salvar e vou publicar ele novamente. Pessoal, então essa nossa aplicação foi mais ou menos para mostrar como nós criamos um bot, como fazemos a integração com o Luiz dentro da nossa aplicação e a integração com o IoT Hub também, que eu mostrei basicamente a classe que enviaria o comando. Agora eu vou mostrar funcionando uma demonstração de uma aplicação que eu já criei, que em breve eu vou estar disponibilizando para vocês no meu GitHub também. A demonstração que eu vou estar disponibilizando vai estar no meu GitHub, então me sigam lá no Git, que eu vou estar disponibilizando essa aplicação como um todo para vocês terem como referência de conexão de bot com Luiz, com Raspberry Pi 3, com IoT Hub. Tá? Então todas essas soluções na mesma aplicação, vocês vão poder automatizar dispositivos de internet das coisas utilizando um bot que tem integração com serviços cognitivos, é inteligente, né? Possui uma integração com inteligência artificial. Tá? Então agora eu vou mostrar como que a minha aplicação está atualmente. Então, pessoal, eu tenho disponível aqui
a minha aplicação criada, ela se chama Isaac, tá? Eu criei uma página no Facebook para ela. Ele também está disponível no Telegram e no Skype, tá? Mas posteriormente eu vou divulgar isso aí, tá? Então por hora fiquem ligados nas minhas redes sociais, lá no meu site, que eu vou, e no meu GitHub, que eu vou estar disponibilizando mais informações sobre isso. Então aqui eu abri um chat com o meu bot, ok? Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Tá? Vou começar a conversar com ele aqui. Olha, já me respondeu. Beleza. O que você é? Né? Eu coloquei outros tipos de resposta personalizada nele também, né? Coisas que ele já traz lá com uma intenção do Luiz e já consegue responder para mim. Agora eu vou pedir para ele então ligar um dispositivo que é uma lâmpada, que vocês podem ver, tá aí no cantinho da tela. Eu estou com uma outra câmera filmando uma Raspberry Pi 3 ligada aqui na internet com um dispositivo que é um sensor, tá? O sensor é esse aqui. É um sensor de umidade e de temperatura. E o outro dispositivo que eu tenho, que é um dispositivo de saída, daí é a lâmpada. O sensor seria um dispositivo de entrada, onde eu estou captando alguns dados, ok? Então vou pedir para ele qual é a temperatura atual. Que ele vai ler em tempo real e vai trazer para mim. Ó, a temperatura atual é de 16 graus Celsius. Se eu pedir e a umidade? A umidade atual é de 67%. Então, esses são valores em tempo real do meu sensor, ok? Agora eu vou pedir para ele ligar a lâmpada. E perceba que eu não preciso fazer em forma de um comando, eu posso conversar com ele. Então, está muito escuro. Poderia ligar a luz? Ele vai processar, vai mandar o comando para o meu IoT Hub. E então ele liga a lâmpada conforme o comando foi dado. Beleza, pessoal? Então vou pedir aqui para ele desligar a lâmpada agora. E ele desliga conforme também foi solicitado. Beleza? Então aí está a nossa demo sobre como controlar um dispositivo de internet das coisas com um chatbot, tá? Utilizando o Bot Framework e o Cognitive Services, também, claro, com a integração do IoT Hub. Então, só recapitulando, pessoal. Então, o que nós vimos na demo de hoje? Uma placa de prototipação Raspberry Pi 3 rodando Windows IoT Core, Windows 10 IoT Core, com um aplicativo universal do Windows, né, que foi feito o deploy para esse dispositivo. Aí nós temos um serviço do IoT Hub rodando na nuvem, no nosso Azure. Tá? Foi configurado com esse dispositivo da Rasp. E aqui, principalmente, eu foquei nessa apresentação em mostrar como você criar um bot, né, com o Bot Framework, e também como configurar o serviço do Luiz, que roda no Cognitive Services, para você interagir entre um e outro, né, conseguir fazer um bot mais inteligente. Como eu mencionei, toda essa demo, outros vídeos e explicando de forma mais detalhada cada passo, vão estar disponíveis lá no meu site, tá?
Também fiquem de olho nesse GitHub que está na tela, porque lá eu vou disponibilizar o código dessa aplicação. E como eu mencionei, então, fiquem de olho aí no andreseco.com.br ou me mandem um e-mail, né, contato@andreseco.com.br. Lá eu vou divulgar e posso responder vocês sobre o projeto, um pouquinho mais sobre o projeto. Também tem as minhas redes sociais aí para vocês acompanharem, que eu sempre estou divulgando por elas também. Ok? Eu queria agradecer ao pessoal que acompanhou, que está assistindo esse vídeo. Se quiserem entrar em contato comigo para tirarem dúvidas ou em relação a consultorias ou treinamentos, eu fico à disposição. Ok? Obrigado e até mais.